Diferentes organizações sociais, diferentes modelos de colonização. Senhores, os espanhóis e os portugueses depararam-se com civilizações diferentes. E isso influenciou diretamente nos modelos de colonização adotados por eles. No caso dos espanhóis, por exemplo, senhores, eles se depararam com civilizações extremamente complexas, com um sistema, uma estrutura tributária já existente, com um sistema administrativo já existente. O que os espanhóis fizeram, então, foi apropriar-se desses sistemas que já existiam e adaptá-los de forma a se tornar espanhol. Já no caso dos portugueses, pessoal, o que eles encontraram eram sociedades extremamente fragmentadas, com línguas muito diferentes, hábitos diferentes. Além do mais, esses povos, aqueles do grupo B, tá vendo? Eles, pessoal, tinham por hábito e ainda o têm deslocar-se com frequência. Então, são povos fragmentados com línguas diferentes, muito diferentes e que não estão parados num lugar só. Eles não construíram uma piramidona igual o Montezuma e os seus homens lá. Não. Eles eram, pessoal, seminômades. Eles não paravam em lugar nenhum. Eles se deslocavam com frequência. Então, inseridos no universo onde há sociedades que têm suas próprias características, o sistema de colonização precisa adaptar-se a essa realidade. Como vocês podem ver nesse desenho, mocinhos, aqui ó, no grupinho A, nós temos todos os pontinhos unidos e circunscritos num espaço bem definido. Já entre esses senhores do grupo B, vejam só, nós temos um grupinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Nada impede que esse grupinho aqui passe para lá. Nada impede que esse grupinho aqui vá para baixo. Isso que eu quero dizer, senhores. Nós temos diferentes formas de organização, tá? Uma mais unificada, mais bem delimitada. Outra com maior mobilidade, mais fragmentada, mais caracterizada pelas suas diferenças. Como mencionado, então, os espanhóis aproveitaram-se de estruturas político-administrativas que já existiam, a fim de implantarem as suas. Já os portugueses, por sua vez, precisaram criar mecanismos para que esses cavaleiros aqui viessem a fazer parte do processo de colonização português. E esse viessem a fazer parte, eu estou sendo amigável, senhoras, porque o que aconteceu na verdade foi um sistema de violência e de escravidão, tá? Então, o que os portugueses fizeram para abarcar essas pessoas dentro do seu sistema político-administrativo colonial? Por meio de reduções, pessoal, ou missões jesuíticas. Por exemplo, eles instruíram, bem entre aspas, porque se instruíram foi quase que um forçaram, os indígenas, tanto em âmbito social quanto no religioso. Os indígenas foram europeizados, senhores, no sentido de que a sua cultura foi, em muitos aspectos, demonizada, deixada de lado, escorraçada, ao passo em que eles eram catequizados com as normas e padrões adotados pelos europeus, ou seja, a tradição cristã, tá? Ao passo em que aquelas civilizações que tinham por hábito deslocar-se, manterem a sua existência a partir do consumo imediato, não havia percepção de acúmulo, por exemplo, como queriam os europeus, estabelecer um modelo de produção no qual vocês aqui do grupo A vão escavar ouro, vocês aqui vão plantar cana-de-açúcar e trabalhar no engenho, e isso tudo vai se transformar em riqueza que nós vamos acumular e vender. Não, os indígenas do grupo B, senhores, esses aí do nosso slide, eles não tinham essa percepção. Os europeus o tinham e os portugueses os obrigaram a mudarem o seu estilo de vida de forma a atender às demandas colonialistas deles.
É aí que entra a questão da escravidão e da imposição de uma cultura. Os indígenas, senhores, principalmente esses aqui, ó, do grupinho B, não compactuavam dessa perspectiva de acumulação, de construção de patrimônio. Não, eles viviam daquilo que lhes era necessário no imediato. Tô com sede, vou lá no rio e bebo água. Tô com fome, vou lá, caço um bicho e como. Isso de produzir, acumular, trocar e todas essas pecinhas que num futuro bastante próximo venham a se transformar no capitalismo, isso não existia dentro da sociedade. Mas a eles foi imposto. Por quê? Porque a escravidão bateu forte e esteve intimamente associada ao modelo colonialista adotado pelos portugueses aqui na América Portuguesa. Não é para acontecer isso. Quem sabe erra ao vivo, bicho. Religião, crianças, religião. Havia uma série de religiões indígenas e todas elas foram combatidas pelos colonizadores, olha só, tá? Por meio, senhores, da catequese e da Inquisição. A catequese buscava mostrar para os indígenas aquilo que era, entre aspas, o correto, religiosamente falando. Aquilo que era verdade, não aquilo que era historinha para boi dormir. Os indígenas, pessoal, tiveram sua cultura, repito, pisoteada por parte dos europeus, que impuseram a sua cultura sem mais nem menos, tá? E os momentos da catequese, pelo menos, eram tanto quanto mais amigáveis, porque a Inquisição, essa jogou um pouco mais sujo, tá? Não tinha o objetivo de preparar os indígenas, preparar aqueles que acreditavam em coisas diferentes, para conhecer algo novo. Não, o objetivo aí era julgar e provavelmente até assassinar tudo aquilo que era reconhecido como paganismo ou como ofensa direta à estrutura religiosa vigente em Portugal, que era a tradição católica, apostólica, romana. A igreja transformou de muito de lá para cá, senhores, mas nesse momento, saibam vocês que a Inquisição era um ofício bastante associado à questão do julgamento e da efetivação da pena, via de regra, a morte. E no meio tempo entre julgamento e morte, havia aí tortura, sofrimento e desrespeito à condição humana daquele coitado que, porventura, caísse nas garras da Inquisição. Crianças incas e astecas eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, cultuando elementos da natureza e realizando sacrifícios humanos ou animais para pedir benefícios aos deuses. Já os tupis, senhores, eles acreditavam em reencarnação. E tudo aquilo que era ruim, como doenças, acidentes, derrotas, fenômenos meteorológicos nada agradáveis, como a chuva de pedra, era obra de espíritos malignos que estavam muito bravos com você. Senhores, a religião deles é extremamente complexa, a gente poderia gastar várias palestras falando só disso. Então, nos atenhamos a esses fatos. Politeísmo, tá? O culto à natureza, a religiosidade intimamente associada às questões da terra, da selva, da natureza, dos animais, do natural. Tudo isso acompanhado de muita música, muita dança e, enfim, os povos indígenas, via de regra, são caracterizados pelo colorido, pela musicalidade. Religião, música e festa muitas vezes confundem-se, tá? E isso é uma questão marcante deles, senhores. E outra questão bastante marcante é a antropofagia ou canibalismo, o que era bastante praticado por muitos dos povos tupis, senhores, como os tamoio e os tupinambá, tá? Professor, por que os caras comiam coleguinha? Como assim comia a carne do coleguinha, comia a perninha do coleguinha, o bracinho do coleguinha? Que coisa feia, que coisa bizarra, professor. Pois é, senhores, pois é. Mas, por trás disso, saibam que não necessariamente a questão do comer a carne de outra pessoa significa uma mera prática alimentar, tá? Há situações nas quais o antropófago, o canibal, vai se alimentar de carne humana para se alimentar. Pronto, acabou.
Mas por trás disso, senhores, muitas vezes a percepção religiosa, mística, simbólica, perscruta. Professor, como assim? O que tem de simbólico em comer as costas do cara lá, do maluco lá? Crianças, via de regra, a pessoa que está sendo devorada é um derrotado de guerra. No entanto, senhores, essa pessoa que perdeu em combate demonstrou tamanha bravura a ponto de mostrar-se digno de ser devorado. Professor, como assim? É uma forma de respeito ao inimigo? Senhores, sim. Assim como a fala daquela indígena da aulinha que eu postei para vocês, aula 15, vocês vão poder identificar na fala dela que alimentar-se do inimigo é uma forma que, de acordo com a crença desses povos, seria um meio de adquirir a força daquele cara. Professor, como assim? Não entendi. Senhores, imagine o seguinte: a tribo A está lutando contra a tribo B. A tribo B perdeu, mas os guerreiros da tribo B demonstraram uma bravura assim digna de palmas. Como a tribo A vai homenagear aqueles que eles derrotaram? Devorando-os, porque aqueles guerreiros têm muita força, têm o coração assim de leão. Assim que esses caras comerem a carne dos derrotados da tribo B, automaticamente eles vão estar adquirindo a força dos mesmos. É como se, ao comer a carne da pessoa, você absorvesse as qualidades positivas dela. Se uma pessoa se destacou na porrada, na batalha, falando, nossa, aquele cara era muito bom na porrada, basta devorá-lo para conquistar a força daquele guerreiro. Sim, senhores. Devorar, então, o coleguinha, no caso o inimigo, também tinha uma base religiosa, uma base simbólica, senhores, tá? Devorando o inimigo, eu consumo as qualidades positivas dele, a força dele, o ímpeto guerreiro dele. Professor, fale mais um pouquinho. Eu falo, mas só no próximo bloco.